Então, daqui a pouco iremos começar com a nossa live. Reta final PMPB, né? Um assunto bastante pertinente a todos aqueles que sonham com a carreira policial militar. Então, vamos começar com esse revisaço. Muito obrigada. Ai. Uhum. Vamos lá, vamos começar. Daqui a uns 3 minutinhos eu começo aqui com vocês. Vamos falar desses assuntos pertinentes. A PMPB, uma prova aí que vem com força, o pessoal tem estudado bastante. Extremamente importante saber como vai revisar e o que vai ser revisado nessa reta final. E nada melhor que isso de conhecer as estatísticas. Conhecendo essas estatísticas, saberemos como vamos trabalhar esse revisaço, montar essa revisão para o dia da tão sonhada prova e posterior aprovação na PMPB. Falta um pouquinho aqui. Gosto de avisar o pessoal, porque depois diz, não avisou no Instagram, não avisou no WhatsApp. Sempre aviso. Mas eu não gosto de começar atrasada, não. 15 horas eu estava aqui. Quem não me segue nas redes sociais, segue aí o @Elisama_Viana. Sempre deixo lá dicas de concurso ou o guia da aprovação também. Só que o guia da aprovação ele é mais voltado para certames, para concursos públicos. E o meu Instagram pessoal é sobre concurso público, sobre a carreira policial militar, porque sou policial militar. Então vamos que vamos começar essa live com tudo. Aproveitar as oportunidades, né? As oportunidades que a vida traz pra gente. E essa é uma oportunidade ímpar para todos os concurseiros. Pronto, vamos começar. Boa tarde, guerreiros e guerreiras. Para quem não me conhece, eu sou Elisama Viana. Eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal, Direito Processual Penal. E esse é o nosso canal, um canal para estudo de concursos públicos, o canal do Guia da Aprovação. Elisama, para quê? Qual é o objetivo do Guia da Aprovação? O objetivo do Guia da Aprovação é estar sempre trazendo métodos e metodologias de ensino, de estudos, mentoria, a forma de facilitar o caminho, encurtar o caminho da aprovação, encurtar esse caminho da aprovação, que é muito sonhada, mas muitas vezes ela não é conquistada pelo concurseiro, porque o concurseiro ele não tem a ideal organização de como vai estudar, do que vai fazer, de como vai revisar nas retas finais. Então, quando você não sabe, você sabe o caminho que vai, mas não sabe o meio, não sabe a forma, isso complica muito. Complica bastante a vida do concurseiro. Então, visando facilitar o entendimento dos senhores ao acesso aos cargos públicos, ao concurso público, foi que eu fundei o Guia da Aprovação. Então, o Guia da Aprovação do seu nascedouro, até hoje, nós já temos, e não tem muito tempo, porque o Guia da Aprovação surgiu em 2021,
Primeiro concurso que nós enfrentamos foi Polícia Militar do Estado de Alagoas, Polícia Militar do Estado de Alagoas. Nessa Polícia Militar do Estado de Alagoas foram mais de 35 aprovações, entre elas soldado e oficial, que para quem estuda para carreiras policiais sabe que não é nada fácil ser aprovado num concurso para CFO. Então tivemos aprovação para soldado, para policial, para soldado e para oficial da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Também tivemos aprovação na Polícia Militar do Pará, já tivemos aprovação, Rio Grande do Norte, entre outras guardas municipais, e os concursos localizados para agente de endemias, para em primeiro lugar, a IRES recentemente, terceiro lugar, Guarda Municipal de Marechal. Gente, eu não estou olhando para vocês porque eu estou aqui publicando no canal do Guia, para quem também não, o pessoal não perca essa live, né? Porque uma live dessa é realmente imperdível. Sempre passa esse bizu, dá muito certo na mentoria e espero que dê certo com vocês. Eu torço de verdade para que todos vocês consigam vitória nesse processo, nesse caminho. Então, para quem vem acompanhando, sabe que eu trouxe um primeiro vídeo sobre a PMPB. Esse primeiro vídeo foi um revisaço de reta final dos conhecimentos específicos. Porque eles amam você tá priorizando os conhecimentos específicos. Porque ele vale dobrado na sua prova. Ele vale 2 vezes mais. Então, se você tem língua portuguesa, salvo engano, valendo 1 ponto, você tem os conhecimentos específicos, que são as noções jurídicas e sociologia, 2 pontos. Então, vamos saber priorizar, porque não adianta acertar tudo de português e errar tudo de direito. Vai ser reprovado. Vai ser reprovado. Tem que saber o que está fazendo, como está fazendo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vamos conversando, vamos sanando essas dúvidas, para que vocês cheguem no dia da prova e saibam que é só mais uma revisão. Mais uma questão, mais um caminho para aprovação. Eu estudei tão bem para a Polícia Militar do Estado de Alagoas que no dia da prova era só mais um simulado. Bateu aquele nervosismo inicial. Depois que eu preenchi meu nome, eu sabia que o dia da prova era só mais um simulado. Mas como é que a gente chega no concurso público com essa sensação que o dia da prova é só mais um simulado? Com prática de questões, com um bom conteúdo para revisão, sabendo o que revisar e como revisar. E a gente só sabe todo esse mecanismo de prática de questões, sabendo revisar e aprender e querer passar com metodologia, com foco, estudando. Estudar não é enrolar, não é fingir, não é fazer dublê de estudo. É sentar na cadeira e saber que desse horário e nesse determinado período eu vou dedicar a minha vida em causa maior. E essa causa maior é a aprovação. Foi assim que eu fiz aos meus 20 anos de idade, quando estava estudando para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. É assim que muita gente nova, ou até mais velha da mentoria, passa em concurso público, é se ligando que estudar requer verdade. Você não adianta estar fingindo que vai estudar de mentira, ou se tapeando, ou enrolando. Você não está enrolando sua mentora, você não está enrolando sua família, você está perdendo o seu tempo, sendo um dublê de estudante. Então, vamos estudar da maneira correta. Vamos fazer isso aqui da maneira correta. Boa tarde, professor Ivanildo. Deus abençoe. Estamos aqui juntos e rumo a essa aprovação. Qualquer dúvida, pessoal, não tenham vergonha. Participa aí, vai perguntando que eu vou sanando essas dúvidas. Pessoal, esse aqui é o Instagram do Guia. Muita gente, qual é o Instagram do Guia? Aqui é só concurso público. Concurso público motivacional, concurso público motivacional. Só foco nisso. Mas, Elisama, eu quero conhecer mais um pouquinho você, seu dia a dia, sua filhinha, seu marido, sua mãe, sua irmã, pessoal que é muito bonito, charmoso, gente boa. Então, aqui, ó, você conhece a policial militar, a mentora que auxilia vocês para concurso público, e a mãe, e aí é um bololô, é uma mistura de tudo. Tudo tem aqui, então esse aqui é o meu Instagram pessoal. Para quem gosta também pode seguir, @elisamaviana06. Também eu entrei recentemente, acho que tem nem um mês, nessa plataforma aqui, né?
Porque eu posto também os motivacionais. Eu achei interessante, eu acho o Instagram mais sério, mas eu também achei interessante. É o mesmo usuário. Quem quiser me seguir nessa rede social aqui, é o mesmo usuário. Então vamos começar sem enroladas, sem pretextos, vamos começar com a nossa sugestão de cronograma. Então a sugestão de cronograma é sem enrolação. Elisama, você acredita no estudo só por questões? Eu, particularmente, não acredito só questões se você não tem uma base teórica. Existem dois tipos de concurseiro. Aquele que sabe o que está fazendo, porque ele já estudou, já reprovou por pouco e já conhece o edital de carreiras policiais no I, e voltando, e indo, e voltando, e cansou e só revisa por questões, porque o cara sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, ele já fez extinção de edital, de disciplinas, ele só estuda por questões, e aí ele vai tendo um fluxo maior, uma resposta maior aos seus estudos. E existe aquele pioneiro, que também isso aí não é demérito para ninguém. Existe o pioneiro, e o pioneiro, assim como o experiente, tem que ter sua metodologia. Gente, método é método, porque eu passei no meu primeiro concurso para Polícia Militar, do Estado de Alagoas, e a banca CESP, a tão temida CESP, o povo não vai passar, não vai dar certo. Porque mesmo sem experiência, eu me liguei que o estudo para concursos é método. Então, se você tem método, se você tem metodologia, você tem algo especial para sair na frente para esses estudos, para alcançar aquela vitória e não passar tanto tempo sentado na cadeira por anos, tentando uma aprovação sem método. Então, eu passo para vocês parte da minha experiência e vou aprimorando, porque com o tempo, com esse trato com os concurseiros, a gente vai aprimorando. Então, vamos voltar aqui. Eu separei aqui, isso aqui é um exemplo de um cronograma de um guerreiro, né? Isso aqui é um cronograma, por ser individualizado, tá o nome aqui do guerreiro. Então, ele falou, Elisama, eu tenho mais ou menos horário só à noite. Tem problema de estudar? Não. Vamos estudar com organização. Meu horário é à noite, certo? Separei os assuntos. Então, conhecimentos específicos. Deixa eu voltar aqui. Conhecimentos específicos. E os conhecimentos gerais e específicos, o bloco 1 e o bloco 2 do certame. É verdade, professor Ivanildo, sem base, estudar por questões é furada. Eu concordo plenamente. Se o guerreiro não tem base, só estudar... você vai criar a base, porque você vai ler a resposta das questões e você tá no caminho correto. Eu, Elisama, não acredito nisso. Eu acredito que não se faz médico só na prática. Ninguém alfabetiza uma criança só fazendo responder questões. Assim, nós não teríamos ensino médio, o ensino fundamental, com aulas e provas. Só teríamos aula. Então, se criaram todo um método, se há todo um estudo, falando que a teoria é importante, o professor Pierre, que é um nome, para quem conhece a pedagogia, para quem conhece o estudo, para quem é professor, conhece bastante as metodologias de professor Pierre, ele aprovava de vestibular concurseiro, é o cara da metodologia, e ele acredita na escrita, na assistir aula e escrever, porque isso é trazer atividade para o cérebro. Se ele acredita nessa metodologia, uma pessoa que já estudou o sistema educacional do mundo todo e fez o resumo quais são os melhores e a forma, não sou eu que vou dizer o contrário. Então, vamos continuar aqui. Então, separei nesse caso, ele estava bem no início desses estudos, a extinção de todo o edital. De acordo com o horário dele, com a disponibilidade dele, a extinção de todo esse edital. Só que também eu prevejo a leitura de lei seca, porque é importante, não é a lei seca de trânsito, não. É estudo da Constituição. Você está aqui com a Constituição, ó. Tá lendo, tá revisando, tá lendo, tá revisando, porque é importante até para esse tipo de banca. As bancas estão cobrando cada vez mais a letra de lei, e o concurseiro tá errando porque sabe doutrina, sabe súmula, mas não sabe a letra de lei. Então, leia a letra de lei, isso é muito importante. Outro adendo aqui do professor Ivanildo, é a mesma coisa do médico se formar apenas estudando residência médica. Perfeito, eu concordo plenamente.
Na polícia, todo mundo já quer chegar atirando, abordando, na minha experiência, só que nós temos a disciplina armamento, munição e tiro. Meu amigo, para você que é policial militar, no curso, em formação, os guerreiros que estão aí no curso da Polícia Militar do Estado de Alagoas sabem que é verdade. Para você que é policial militar, atirar, você vai passar por tanta disciplina teórica. Tanta disciplina teórica. Manutenção de arma escalão 1. Tem uns que ensinam escalão 1 e escalão 2. O que é uma munição? Quais são os compostos das armas? Fabricação de armas. Tudo isso até chegar o grande dia de municiar uma arma. Aí vai dar tiro a seco sem munição. Depois vai dar tiro com munição. Até chegar o grande dia de vamos lá para o stand e atirar. Então, o concurseiro tem que ter esse tiro certeiro. Rapaz, eu tenho que criar minha base teórica e fazer questões. E ler a lei seca. E assim eu vou ser aprovado. Ter essa expertise, entendeu? Então, eu organizei aqui o cronograma do guerreiro, tracei suas metas, mas eu esqueço de deixar as questões também não. Então, vamos falar que a aprovação é igual a teoria mais a lei seca mais questões. A é igual a TLQ. Teoria, lei seca e questões. Teoria, lei seca e questões. Isso aí, na minha opinião, é a fórmula da aprovação. Todo mundo promete a fórmula da aprovação e, na minha opinião, é essa a fórmula da aprovação. E acreditar e fazer as coisas de acordo com sua capacidade, com sua disponibilidade e seu tempo. Nem mais, nem menos. Nem macetando, mas também nem se matando. Eu acredito no equilíbrio. O equilíbrio é importante. Na reta final a gente dá uma puxadinha maior, mas o equilíbrio é muito importante para também não chegar no dia da prova destruído. Vamos lá. Para quem assistiu o primeiro vídeo, sabe que eu trouxe constitucional, direito penal e processo penal. E tive que repartir esse vídeo em 2 aulas, porque são assuntos. É bastante assunto. E eu não poderia deixar de abordar... Eu não poderia abordar esses assuntos de forma supérflua. Então eu quero trazer tudo. Trouxe os artigos de lei, e como isso vai ser cobrado na sua prova. E por achar isso muito importante, eu separei em 2 aulas. Então, para quem não acompanhou a primeira, tá aí, tá os vídeos. Ou você vai lá no ao vivo, ou vai nos vídeos, assiste a primeira e depois assiste essa, ou termina essa live aqui comigo, e depois vai lá e assiste a sua primeira aula, que é muito importante. Então, vamos lá. Elisama, direito militar será cobrado na minha prova da PMPB? Mas é claro, né? Cuida. Olha, noções de direito militar é um assunto que será exigido na sua prova. Então, quais são os assuntos? O estatuto, a priori, o estatuto da Polícia Militar da Paraíba. A PEMAL tem o seu estatuto, a Paraíba tem o seu estatuto, a Polícia Militar do Pará tem seu estatuto. Então, o estatuto da Polícia Militar da Paraíba é regido por essa lei aqui. Lei 3.909 de 77. Eu tenho que saber dessa lei, com certeza. Vai estar na sua prova com toda a certeza do mundo. Isso aí é uma certeza da certeza. Leia essa lei. Porque ela vai estar na sua prova e ela vai reger a sua vida. Ela será a maestra da sua vida como policial militar, como o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas é o meu maestro da minha vida militar. Então, o que ele vai cobrar dessa lei? Então, ele coloca aqui, ó, Lei 3.909 de 77, da hierarquia e da disciplina. Então, ele disse, olha, concurseiro, lê o artigo 12 ao 19. Dessa mesma lei, ó, 2 pontos, gente, é só interpretação do próprio edital. Do valor policial militar, o artigo 26. Então, vamos lá, artigo 12, 19, 26. Da ética policial militar, ó, do artigo 27 ao 29. Isso aí a gente aprende com videoaula, mas também com a leitura de lei seca. Baixa o estatuto e aprende. Vai lá e dá uma lida, grifa, imprime só essas páginas, 12 a 19, lê, ou pega o PDF, grifa pelo PDF no celular, que tem como. Eu fazia muito isso, eu destacava o PDF pelo próprio celular, salvava e depois ia lá e revisava os pontos mais importantes.
Dos deveres policiais militares, o artigo 30, então, temos o 26, depois o 27 a 29, tudo dessa lei aqui, ó. Essa lei aqui. Do compromisso policial militar, o artigo 31, do comando e da subordinação do 33 ao 39, aí ele termina essa lei aqui, ó. Ele termina essa primeira lei aqui. Ele termina essa primeira lei e começa a outra lei. Então, dessa lei, vocês vão estudar o quê? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Lei 3.309 de 77. O que é que eu vou estudar, Elisama? Artigo 12 ao 19. Artigo 26, porque ele botou 2 pontos, então são esses artigos. Ele nem deixou você ler o estatuto todo, que eu tenho certeza que é muito maior. Ele deixa só os pontos específicos. Então, artigo 26, artigo 30, artigo 27 ao 29, artigo 30, 31, 33 ao 39. Então, sendo eu, do 12 ao 39, eu lia tudo. Saía fazendo uma leitura aqui, ó, responsiva. Uma atrás da outra. Estou lendo artigo 1, 2, 3, 4. Então, eu sairia lendo um por um. Vamos lá, caneta. Deixa eu escolher outra cor aqui para a gente não confundir. Essa lei aqui estadual, 87 de 2008, também vai estar prevista na prova. Aí aqui, ó, crime militar, caracterização do crime militar, artigo 9 do CPM. Elisama, essa lei 87 é esse CPM? Não. O CPM é o Código Penal Militar, que é diferente da lei 87, que é uma lei estadual do estado da Paraíba de 2008. Nesse Código Penal Militar, deixa eu voltar aqui, deixa eu trazer aqui, momento. Nesse Código Penal Militar, de azul não, né? Porque vai ficar azul no azul, roxinho. Do Código Penal Militar, artigo 9º do Código Penal Militar, que é o crime de caracterização do crime militar, propriamente e impropriamente militar. A violência contra o superior, o artigo 157. Violência contra o inferior, 175. Porque vai chegar uma hora na Polícia Militar que você só vai ser subordinado, mas vai chegar uma hora que você vai ter os seus subordinados, vai sendo promovido a cabo, soldado, sargento, vai ser tenente da QOA. Então tem que saber, é uma preocupação, e é bem pertinente essa preocupação da Polícia Militar ao trazer esses temas. O abandono de posto, que muito guerreiro comete, e é crime militar, e muita gente não sabe. Se eu não quiser, eu saio da guarda e pronto, e acabou. Não, não pode. Tem que saber o que é abandono de posto. O artigo 195. A embriaguez em serviço, minha gente. O Código Militar prevê isso. Se prevê é porque já houve causas, né? Ninguém vai prever algo que não houve. Artigo 202 do Código Penal Militar. Dormir em serviço. O 203 do Código Penal Militar. Então não pode chegar bebo, não pode ser violento e não pode dormir em serviço. É tudo crime militar e está no Código Penal Militar. Então, Justiça Militar Estadual, artigo 125, parágrafo 3º, 4º e 5º. Da CF 188, da CF de 88, desculpa. Então, eles trouxeram CPM, Código Penal Militar, direito constitucional, aqueles assuntos pertinentes, só que aqui também tem direito constitucional e muita gente não observou, direito constitucional só esse aqui que eu tô vendo. Não, tem esse aqui, olha aqui, ó. Olha a prova, deixa eu provar aqui, mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é falta de leitura de edital, ó. Tem gente, não cai não o Código Penal na PEMAL, só que tá lá o assunto. No finalzinho, parte geral do Código Penal. E não leu o edital completo, aí no finalzinho tem legislação policial militar de Alagoas, 2 pontos. Aí ele fala toda a legislação estadual, no finalzinho, decreto-lei, que é o decreto-lei, que é o número do Código Policial, do Código Penal. A pessoa não estudou penal, tomou na jatoba, me perdoe a expressão, porque o que é que aconteceu? Caiu 11 questões que envolviam direito penal. 11 questões na CESP. Se erradas, são 22 questões a menos. Reprovou. Reprovou de certeza que ele só vai errar direito penal.
Então, ó, Código Penal Militar é a lei do Estatuto do Policial Militar da Paraíba. Abracem, durmam uma abraçadinha que se a reta final aqui é o bizu. Leiam esses artigos, tá grifado, ó, os artigos aqui grifados. Porque se fosse maldade da IBFC, ela deixava vocês lerem todo o código endoidar. Só tava lá, da parte especial do Código Penal Militar. Não, eles deixaram os artigos, minha gente. É preguiça. Os artigos separados. Baixar o estatuto, ler os artigos separados. Baixar o Código Penal Militar, ler os artigos separados. Pelo amor de Deus, vocês querem mais o quê? É para quem não quer passar mesmo, ó. Artigo 157, concurseiro, 195, 203, 175, 202. E no finalzinho, ó, artigo 87 a 198 dessa lei aqui, ó, complementar. Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba. Eles não deixaram o Estatuto, a Constituição Estadual da Paraíba. Vire-se, estude tudo, não. Eles deixaram artigo por artigo, lei por lei. Aí muita gente vai se passar, viu? Olha o que eu estou falando. Não estava previsto esse assunto de constitucional. Porque eles colocaram esse assunto aqui, ó. No meinho. Aí não vai estudar direito e vai errar a questão. E uma questão, uma prova, pode significar a sua aprovação. Então, tomem cuidado nesses assuntos. Como foi cobrado nos últimos anos pela IBFC esses assuntos? Olha o bizu aí chegando. Só reclama da revisão quem não assiste. Só não passa quem não assiste, porque o bizu tá mastigado com as leis, com as observações, com gráficos coloridos. O bizu é o bizu e o bizu é essa live. Manda pro seu amigo, pro seu primo, pro seu filho, para aquele cara que não quer estudar, para aquela menina que não quer estudar, ou para o que quer estudar e tá perdido de como revisar. Olha o bizu aqui, ó, minha gente. O bizu é esse. Eles amam como foi que a IBFC cobrou. Foram 4 questões do artigo 1 ao 128 do Código Penal Militar nos últimos concursos da Polícia Militar da Paraíba. Posteriormente, ela cobrou do crime, do Código Penal Militar. Isso aqui a IBFC cobrou na PMPB. Como é que você tem essa base, Elisama? Lendo as provas. Você lê as provas e descobre a base do que foi cobrado. Porque para conhecer, como falou aqui o JTEC, muito bom em guerra avisada, morre quem quer. Isso é verdade. O YouTube morre no sentido romântico, pelo amor de Deus, né? Porque, pelo amor de Deus, metafórico, YouTube. Então, ele cobrou a aplicação da Lei Penal Militar, 4 questões. Do crime, Código Penal Militar, do artigo 29 ao 47, 3 questões. Da violência contra o superior, olha, em serviço, esses artigos, ó, 2 questões. Abandono de posto, olha, tá vendo que bate com mais 2 questões com o que a gente acabou de revisar. Extinção de punibilidade, uma questão. Das penas principais, uma questão. Medidas de segurança, uma questão. Isso quer dizer que não vai cair o estatuto? Aquela CF? Não, isso aqui é só uma previsão no Código Penal Militar, como foi cobrado. Isso aqui é só uma previsão. CF e o estatuto devem ser lidos, porque eu tenho certeza, com 2 mais 2 são 4, que isso estará na sua prova. Legislação extravagante. Eita, como o pessoal reclama quando é cobrado legislação extravagante. E eu não sei por que reclamam tanto. Se existe tantas aulas de YouTube gratuitas, você pode aproveitar. E também, além dessas aulas gratuitas, é baixar a lei, ler a letra de lei. Quais são as leis que o policial, como é que será no dia a dia no serviço policial militar? Como é que o militar vai trabalhar? Como será? É isso que pensa uma banca quando ela traz essas leis, essa legislação extravagante. Porque isso aqui é o resumo do seu dia a dia. E é muito feio. Chega o guerreiro lá, a guerreira na ocorrência fica voando. Eu não sei se é
tortura, se não é, se é Maria da Penha, se é ECA, ou vai pro idoso. Senhor, como é que faz, sargento? Eu tô perdido. O cara recém-concursado. É inadmissível, minha gente. Literalmente é inadmissível. E por ser inadmissível, eles trazem, leiam o básico, porque aqui ninguém precisa saber só súmula, jurisprudência, não é um conhecimento para juiz, não. É leia o básico, faça o básico. Então, nesse básico aqui, eles trazem. Olha, saiba o que é abuso de autoridade, lei 13.800 saco, isso aqui fica passando, 13.869 de 2019. Lei de abuso de autoridade. Vamos marcar. Cadê meu marca-texto? Não, vermelho não, amarelinho. Então, ó, Lei 13.869 de 2019. A lei atualizada, porque tem uma mais antiga e tem essa mais atualizada. A lei de abuso de autoridade será cobrada na sua prova. Só ela não. Lei 8.072 de 90. Crimes hediondos também será cobrado na sua prova. Pode ter certeza que a IBFC vai fazer questão de trazer uma questão de cada lei para saber, para testar o seu conhecimento, ou até mais, no mínimo uma. Pode ter certeza. Tortura. O militar ele pega muito caso no dia a dia da prática de tortura com terceiros. E ele tem que saber. Um adendo aqui do Prof. Ivanildo. Abandono de posto, o guerreiro que sai da guarita para tomar uma Coca-Cola na hora do almoço e deixa o gorro na ponta do fuzil. Exatamente. Podem, não vou almoçar não. Espera aí, porque tem um quarto de hora. Ah, mas o seu meu quarto de hora só vai dar às 3 horas. Não, contém essa fome, ninguém vai morrer. Se é militar, tá no padrão. Espera que vai chegar o guerreiro. Mas só no abandono do posto, tá certíssimo o professor Ivanildo. Então, tortura. Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069 de 90. O famoso ECA também será cobrado na sua prova. Só que eles colocaram, leia do ECA as disposições preliminares, o artigo 1º ao 6º. Leia do artigo 98 a 102, que são das medidas de proteção, da prática de ato infracional, porque muita gente, não, essa daí me mata. Chega o pivete de 14 anos, porque tava roubando. Eu digo, é como um guerreiro, passando um concurso difícil desse, vem dizer que uma pessoa de 14 anos estava roubando. Olha, não tô passando um pano para maioridade penal, para nada, para esses temas. Eu só tô falando o dia a dia, a vivência. Não confundam o que eu vou falar. Não. Por enquanto a legislação não muda, a gente vai trabalhar com o que está disponível aqui na nossa legislação. Existe o ato infracional. O ato infracional é uma analogia aos crimes do Código Penal. Então, o ECA traz atos infracionais que são analogias ao Código Penal. Entendeu? Então, lei de abuso de autoridade, dá uma lida na lei. Porque ela não deixou os artigos que você tem que saber. Então, leia. Não é muito grande, não é uma lei. Não, tem os pontos principais, tem revisaços aqui incríveis na internet, gratuitos no YouTube, que dá. Eu passei estudando pelo YouTube. Então, com a organização vai dar tudo certo. Abuso de autoridade, leia a lei. Crimes hediondos, leia a lei. Tortura, vai ler a lei. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, a IBFC foi boazinha. Ela disse, olha, lê isso aqui, as disposições preliminares. Lê as medidas de proteção. Então, da prática do ato infracional. Das medidas pertinentes aos pais irresponsáveis. Então, você vai ler, nem irresponsável não, ou responsáveis. Pelo amor de Deus, ou os pais irresponsáveis. Ó, leia. Aí ele termina aqui. Então, você vai ler esse artigo aqui. Esse aqui. Tudo do ECA. Do ECA ele já deixou separadinho, que você tem que saber. E vai cobrar. Vai cobrar. Vai não, vai sim. Eu vou pegar essa prova. E depois vou passar aqui no guia. E vou dizer, olha, lembra da previsão. Tem
Ontem meu marido me mostrou um jornalista que ele fazia previsão de gol. Tô fazendo previsão do edital, porque não é nenhuma novidade. Vai ser cobrado no seu edital. E vai perder, quem perdeu essa revisão maravilhosa aqui às 3 horas da tarde, no sol de Maceió, minha gente. Tô lavada de suor. Poderia estar eu nas minhas férias aproveitando, deixando vocês pra lá porque eu já passei, mas não. Aqui é nada menos que a vitória. Aqui é ajudar os guerreiros e guerreiras até passar. E vocês, quem me conhece, sabe que eu sou assim. Vamos lá, Prof. Ivanildo. Do jeito que a coisa anda para o lado da polícia, eu não me admiro se a IBFC cair matando em abuso de autoridade e tortura. Perfeito, perfeito. Ótimo adendo, perfeito. Maria da Penha, Elisama, lei 11.340. Vai cair por quê na minha? Porque você vai pegar tanta ocorrência. É dia de sábado e domingo, os caras vão beber, vai bater na mulher e é delegacia. Não tem conversa não. Não é romantismo, não é passar a mão, não é machismo, não é feminismo, é lei. É lei. Se tem lei, se tem ocorrência, tem um guerreiro que vai estudar e vai aprender. Você vai trabalhar com isso. Vai trabalhar com isso todos os dias. E também tem outras coisas aqui que eles nem trouxeram. Por exemplo, aqui, eu não estou vendo a lei de drogas, que você vai trabalhar no seu dia a dia, na carreira policial militar. Então, Lei Maria da Penha, das medidas protetivas de urgência e do crime de descumprimento de medidas protetivas. Olha o tópico que ele pretende abordar na Lei Maria da Penha, mas eu também daria uma lida do que são crimes, o que é violência psicológica contra a mulher, o que é a violência física, patrimonial, moral. Moral que é muito diferente da violência psicológica, o que é a violência sexual, entendeu? Então você faz uma lida, todo um apanhado desses crimes, dessas determinações que estão descritas na Lei Maria da Penha. Muita gente confunde a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela define quais são os crimes que a mulher pode ser sujeito ativo e passivo. E o Código Penal traz as tipificações penais. Mas o que é violência moral? Qual a diferença da violência moral e psicológica contra a mulher? Muita gente não sabe. Isso pode estar cobraram Lei Maria da Penha na Polícia Militar do Estado de Alagoas. E eu falava, estudem legislação especial, principalmente aqueles assuntos como o Prof. Ivanildo deixou aqui, ó, o bizu. Do jeito que a polícia anda, vai cair muita tortura e abuso de autoridade, provavelmente. Então, como o Prof. Ivanildo deixou aqui o bizu, também a Lei Maria da Penha, porque é o seu dia a dia de trabalho. E, por fim, Estatuto do Desarmamento também vai ser cobrado e vai cair matando. Teve uma última prova da IBFC que Estatuto do Desarmamento estava lá, umas 5 questões. 5 questões. Define concurso, define a sua vida. Então, estudem, dividam, façam a leitura de lei, façam questões, estudem. E quando cansar, estude mais um pouquinho, porque é reta final. Depois disso aqui é só curso de formação. Depois do curso de formação, porque o guerreiro tem que vibrar, é que vem as benfeitorias de ser um concursado. E aí, você já cobrou isso aí? Olha, nas últimas provas, lei de abuso de autoridade. 5 questões. 5 questões. Nas últimas provas da PMPB. Crimes hediondos. Olha, 3 questões. As demais leis penais extravagantes. 3 questões. Artigo 12 ao artigo 21 do Estatuto, salvo engano, do Desarmamento. 2 questões. Tortura, mais 2 questões. Do porte, do desarmamento, aqui, ó. Trouxe 2 questões dessa e uma questão falando sobre do porte de armas. 5 com 3, 8. 8 com 3 dá 11, né? Vamos lá, que eu não sou muito boa em matemática. 11 com 2, 13. 13, 15, olha. 16 questões. 16 questões vezes 2 pontos, porque é dobrado o peso aqui. 32 pontos.
Só vocês dando uma olhadinha aqui, ó. Nesse bizu e nesse bizu. Nesse bizu, nesse bizu. 32 pontos. Dando uma olhadinha nesse bizu, que eu dividi todinho na live, e no outro bizu. 32 pontos. Quem não quer assistir essa live, depois eu vou... Não tiver como assistir essa live, depois eu vou disponibilizar, deixar aí disponível. Para assistir no 2.0, eu já falo rápido, né? Então, assiste no 1.5, 1.25. E o bizu aí. Se a gente for somar essa live aqui, ó. Aplicação da Lei Penal Militar. 4 com 3, 7. 7 com 2 dá 9. 9 com 2 dá 11, 12, 13, 14. 14 vezes 2 pontos, que é o dobro. 28. 28, olha. Com 32. Olha o bizu aqui. E por fim, para não estar aperreando vocês a tarde toda, vamos trazer as noções de sociologia. Ah, Elisama, eu não gosto, mas está na prova. Eu também não gosto de matemática muito não, minha gente, mas estava na prova. Tem que fazer um mínimozinho. Fazer o meu lado. Eu queria ser concursada, eu queria andar fardada. Eu sei que vocês querem ser TikTok. Vocês pensam que eu sou besta. Vocês querem postar no Instagram. Você fica lá todo charme. Você não é feio, você não é feia. Já diria o guerreiro lá da Polícia Militar do Rio de Janeiro, você só não é polícia. Olha o bizu que eu estou passando, que isso aqui é uma questão social, psicoemocional. Você não é feio, você não é feia, você só não é polícia. Bora lá. Não gosto de sociologia, não suporto. Eu era uma péssima aluna de sociologia e filosofia. Não é pra gostar, não. Não é pra ser professor, não, da matéria, não é pra terminar a faculdade, não é pra só estudar e passar. Eu não tô mandando ninguém virar fã de sociologia e filosofia. Eu tô dizendo, pega o bizu. Abraça o bizu, passe. Depois esqueça, viva como você quiser, mas aprenda. Aprenda pra IBFC, porque ela vai cobrar. Ela vai cobrar sim. Ah, não. Vai cobrar sim, de toda certeza do mundo que ela vai cobrar. Vamos voltando aqui. Das noções, olha só, cobra as noções. Sabe pelo menos você sabe um pouquinho, ela pergunta. Aí você vai dizer, não, que eu odeio. Muita gente chega pra mim, eu odeio esse assunto. Você botou no meu edital, porque eu tenho um compromisso com você pra fazer o seu cronograma. Quando você chega lá, eles amam, eu quero um cronograma do meu dia a dia, com a minha organização, meu horário para estudar e tal. Qual é a minha obrigação? É pôr o que está previsto no edital. Ah, mas eu odeio história. Tá no edital. Aí a IBFC ele pergunta, você sabe um pouquinho de noções de sociologia? Aí o guerreiro chega, não, nem sei, nem quero aprender, não tenho raiva de quem sabe. Vai se quebrar. Pouquinho, minha gente. Lê um resuminho, assiste umas aulas, olha. 3 assuntos. 4 assuntos. Reivindicações populares urbanas. Tem um rapaz aqui, tem um trabalho muito bonito. Ó, se liga nessa história. Ele é professor de história, mas ele também traz outros assuntos pertinentes ao tema. É uma aula bem divertida. O cara se veste, explica. E eu estudei para PMOL também por ele. Eu achava muito, eu acho muito. Ele dá aula para o Enem. Eu estudei para a CESP por esse rapaz. Porque é incrível a metodologia dele. Eu achei extremamente interessante. Então, as noções de sociologia. Reivindicações populares urbanas, movimentos sociais e lutas pela moradia. Movimentos sociais e educação. Então, você tá lá naquela ocorrência lá, tá o MST. Eu já tive ocorrência com o MST. Você pelo menos vai saber do básico, do que vai conversar, chegar lá no líder, olha, é assim, assim, eu sei que a sua luta é assim, assim, não tô entrando na seara se é certo, se é errado, não. Tô entrando na seara aqui, vamos por um lado sério. É um assunto cobrado, você tem que saber. Movimentos sociais e educação. Movimentos e lutas sociais na história do Brasil. Classes sociais e movimentos sociais. Então, é o básico da sociologia. Você acha aí o material em PDF. Tem aulas sobre isso. Então, vale a pena estudar. Vale muito a pena estudar. Já foi cobrado na prova? Já sim. Tivemos 2 questões. Não olhe só como questões. Olhe como pontos. 2 questões. 2 pontos.
4 no total. Vezes 2, né? Que é o valor da questão, 4 pontos. Que a fórmula é questões vezes o ponto, vezes o valor, né? O valor. Deixa eu apagar aqui. Tá vendo porque eu não dou aula de matemática? Não gosto de matemática, sou toda atrapalhada. Então, temos a fórmula questões vezes o valor da questão é igual ao ponto. Então, tem duas questões. O valor da questão é vezes 2, porque o peso é 2. 4 pontos. Então, nessa live, vamos lá somar os pontos. Deixa eu pegar aqui minha calculadora, porque eu não sou muito boa nesses quesitos aí de matemática, não. Vamos lá somar os nossos pontos. Voltando aqui. Tivemos 28 pontos da parte de Direito Penal Militar. 28 pontos. Mais 32 pontos. Mais 4 pontos. Com a live dessa. Ó, pra não dizer que eu tô mentindo. 64 pontos. Nas últimas provas, essa live revisou 64 pontos líquidos da IBFC, Polícia Militar da Paraíba. A prova tá aqui, ó, 64 pontos. 64 pontos. 64 pontos. Só nessa revisãozinha aqui de menos de 1 hora. Reta final. Elisama não ia deixar vocês sem o cronograma, sem organização. Como é que eu faço nessa reta final? Isso aqui é só um cronograma exemplar, porque ele é um pedaço de outro e outro. Um exemplo, o pessoal que é da mentoria tem acesso a todos eles, mas ele é só o cronograma 1, salvo engano, são 3 cronogramas. Você tem um cronograma 1, tem um, tem o 2 também, cronograma 2 desses assuntos aqui. Então, como é que eu faço? Como é que eu dou a dica para o concurseiro que está estudando para esse certame? Língua portuguesa. Se você estudou, você fez os assuntos resumidos. Se você tem mapas mentais, dá uma lida. Ah, eu vou estudar por mapa? Não, eles não sei criar mapa mental. Não é para você criar. Se você tiver o material, o pessoal da mentoria tem mapas mentais. Eu sempre estou colocando materiais de apoio num grupo da mentoria. Então, você tem o seu resumo, dá uma lida no seu resumo. Faz umas 40 questões. Ah, eu não gosto muito, faz umas 20, mas não deixa de fazer questões. E também essas plataformas, deixa eu botar aqui, gratuitas na internet, que te ajuda bastante a revisar. Assim como informática, raciocínio lógico, história e geografia. Aí começa constitucional. Aí o próximo cronograma é que eu trago os outros assuntos, que são a continuidade desses. Próxima live, o que é que a gente vai falar? Iremos falar dos conteúdos gerais, que é língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, história e geografia. Porque houve alterações em informática e o concurseiro não percebeu, não prestou atenção, mas houve uma alteração do último edital para isso em informática. Houve uma alteração em história. Houve também uma alteração em história, o concurseiro não percebeu. O pessoal da mentoria percebeu alguns, porque leram o edital, outros, porque eu cheguei já com o cronograma prontinho, todo mastigadinho. Olha, guerreiro, isso aqui teve alteração. Estuda que isso aqui teve alteração. Então, vai fazendo questões. Exame aos finais de semana. Isso aqui eu deletaria. Resume os assuntos estudados da semana, dá uma leitura. Faz questões, só que aqui, ó, inclui seus simulados. Quem tá na mentoria do Guia da Aprovação, 30% de descontos. Numa empresa que vende simulados, eu passo esse cupom, 30%, parece sair R$35, 10 simulados. Muita gente me cobra para que eu elabore só simulados, mas eu não tenho tempo para manter todas essas aulas, essa logística, também o quanto eu trabalho lá no guia que o pessoal acompanha no grupo da mentoria. E além disso, parar para fazer simulado não há plenas condições. Mas quem quiser, eu passo esse contato aqui. Se quiser revisar, tiver devendo o assunto, faz uma revisão, uma sugestão de estudos. Mas deixa o final de semana para fazer simulados
E também ler os resumos do que você foi construindo o seu material, e revisando e resumindo. Resumindo e revisando. Essa aqui, para quem é da mentoria, já conhece. Para quem não é, essa aqui é a nossa plataforma. Então, eu vou elaborar essa semana a plataforma de reta final. Então, os assuntos mais importantes. Esses assuntos com as suas aulas e questões. Aulas e questões, ó. Língua estrangeira, muita gente reclama nessa cobrança de língua estrangeira na PMPB, mas se está cobrando, tem que estudar. Então, aqui é uma espécie de clique estudo. Você clicou, puff, abre um material. Clicou, abre outro material. Clicou, abre o material. Então, temos livros, sites, apostila da PMPB, questões, os mapas mentais, planos de estudo, percentual de assunto por assunto, como é cobrado na IBFC assunto por assunto. Quantos por cento é cobrado na IBFC? Está lá na plataforma. E eu vou fazer uma dessa de reta final. Imperdível. Aqui, ó, semana por semana, para vocês fazerem a revisão. Assunto por assunto, tudo aqui. Pessoal, encerrando aqui essa live com menos de 1 hora, então é um revisaço muito, muito importante dos assuntos pertinentes nessa metodologia de estudo. Próxima live, sem falta, vou trazer os conteúdos gerais, língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, um pouquinho de espanhol, um pouquinho todo de espanhol, um pouquinho de inglês, para também a gente fazer essa revisão de forma a não deixar a faltar. E isso aí eu trago na sexta-feira, porque na quarta-feira a gente tem um encontro marcado e iremos conversar sobre a redação. Muita gente reclama da redação, não sabe o que vai fazer nessa redação. E vamos conversar sobre a redação. Pra que ter medo da redação? Vou trazer umas técnicazinhas, porque tudo na vida é técnica, é tática, é como se fosse um jogo de futebol, eu gosto bastante. É tática, você tem que ter um treino tático, técnico sobre as coisas. Então, vou trazer essas técnicas de redação. Vou antecipar um pouquinho essa aula de redação. E na sexta eu já trago a parte geral dos conteúdos. Termino por aqui a parte especial. Tem um vídeo ontem, esse vídeo. Fui hoje, prof. Vanil, direto ao ponto. Parabéns, Elisama. Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigada por estar aqui nessa tarde comigo. Fui direto ao ponto, sem enrolar muito, para não ficar aquela live muito longa, com o Ciro perdendo muito tempo. Então, para quem vai assistindo 2.0, consiga entender que eu falo rápido. Essa live, meia hora você termina. Muito obrigada, meu marido, por tudo que você tem feito por mim, pelo guia. Obrigada de coração. Quem quer um bisu aí sobre informática? Esse aí é o JTech Informática, é o canal do meu marido, ele ensina, traz esse bisu de informática. O nosso lema é nada menos que a vitória. E acredite nos sonhos de vocês. Acredite nos sonhos de vocês, no caminhar, no dia a dia. Nada é impossível para aquele que crê. Então, creia na sua aprovação. Vou deixar aqui um versículo bíblico para vocês. Vamos lá. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Então, ele tem um equilíbrio. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, saber ter as coisas, como a ter fome. Saber é o equilíbrio da vida. No versículo 13, ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, em Filipenses 4:13, diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sei que nem todos professam a fé cristã,
mas eu trago para vocês porque é a minha fé. E quem não quiser não assistir esse finalzinho da live, mas acreditem em ter esse equilíbrio da vida. É um momento que é difícil, é muito peculiar. Muita gente desacredita no processo, pensa que não vai dar certo, mas vai dar certo. Saiba ter fartura, saiba viver a fartura no futuro que vai chegar e saiba viver o momento do hoje. Elisama, para você é fácil porque para você já passou, mas eu passei pelo caminho, pela aprovação que vocês também estão passando hoje. Então, eu não falo e dou uma de coach ou de mentor ou do que vocês queiram me chamar, de professora, de uma causa que eu não deixo de conhecer. Eu conheço a causa de vocês e sei o que vocês estão passando porque já estive no lugar de vocês, no outro lado do caminho. E sei que é árduo, é muitas vezes castigante mesmo. Às vezes família chega, não passa em concurso nenhum. Pessoas que a gente ama chega, você não passa em concurso, não é para você. Eu acho que você deveria procurar outra coisa. Você sabe que está se preparando, que está chegando a sua hora. Então acredite em você, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o Prof. Ivanildo, a vida do meu marido, o JTech. Sigam lá, dê essa força ao canal dele. E aos demais guerreiros que não podem assistir essa live às 3 horas da tarde, mas vai poder assistir depois. E Deus também abençoe a vida de vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for de bom dia, de boa tarde ou de boa noite. Guerreiros, nada menos que a vitória. Deus abençoe, nada menos que a vitória. Esse é o nosso lema. Até a próxima, até quarta-feira às 15 horas. Tchau, tchau.